Estou aqui, sem problemas técnicos e sem travas. Vamos nessa! Hoje falará sobre o que, Anete? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema difícil de falar, né? Acho que eu tenho um quadro no meu Instagram que eu trago, né, questionamentos da terapia em forma de reflexões nos stories, e quis fazer isso hoje aqui. Porque uma pergunta que eu recebo bastante durante as sessões é assim: Anete, você acha que isso aqui que eu estou fazendo está certo? O que você acha sobre essa minha decisão? E eu acho esse questionamento bastante curioso, né? Porque ele raramente vem, de fato, como um desejo ali dos meus clientes, ou então quando eu estou conversando com alguém, um amigo, alguém da família, com um desejo da pessoa ouvir uma outra opinião ou uma outra perspectiva sobre aquele assunto. Né? No fundo, perguntas como essa são um reflexo de como que a gente busca ter certeza e a garantia de que a gente tomou uma decisão acertada na nossa vida, né? Ou ali naquele momento. Então, quando você pede a opinião de alguém, né, sobre alguma coisa importante, é interessante observar se você realmente está em busca de um olhar diferente, né, de uma outra perspectiva sobre aquela situação, ou se, na verdade, existe aí um fundinho de uma expectativa de que o outro valide e quase que te dê uma autorização, né, assim, sobre as suas escolhas, para te dar uma segurança de que você está tomando uma decisão certa, de que você está agindo ali no momento acertado, né? E até tem aquele comentário do tipo, mas eu agi assim porque o fulano disse que eu estava sendo coerente, porque eu estava certo. Então, quando esse tipo de pergunta aparece, por exemplo, durante uma sessão de terapia, né, eu raramente respondo com a minha opinião, porque não cabe ali dizer o que eu acho sobre as escolhas do meu cliente, por exemplo. O meu objetivo enquanto psicóloga é caminhar com ela, com ele, para poder compreender de onde que vem essa necessidade de ter uma confirmação externa, né, do outro sobre aquela decisão que você tem que tomar. E eu acredito que na vida, de uma forma geral, é na incerteza que você descobre, né, quem é você e quais ferramentas você tem para poder experimentar as situações que a vida vai te trazendo, né? Até porque é impossível a gente ter a garantia de que tudo vai dar certo, né? Ou então de que tudo vai ali funcionar exatamente como a gente espera. Então, quando a gente se permite viver aquele momento ali à sua maneira, né, para você conseguir ter as suas próprias conclusões, sem esperar que o outro te dê essa confirmação, você acaba descobrindo várias coisas que você nem imaginava sobre você, né? A verdade é que quando a gente tem alguma dúvida sobre o que decidir, né, existe uma certa angústia ali em ter logo uma resposta, né? Mas para boa parte das situações, o que a gente precisa mesmo é de um tempo para analisar o que a gente está querendo escolher, tempo para pensar como que a gente se sente sobre aquilo, tempo para poder meditar diante daquela situação. E quando eu digo meditar, é desde gastar um tempo pensando sobre aquilo, né, e analisando prós e contras e observando como que você se sente, mas também de orar, né, de pedir um direcionamento para Deus sobre o que a gente de fato precisa fazer e entender ali no processo de decisão, né? Então, elaborar com calma, né? Se permitir ter esse intervalo entre ter uma decisão e realmente ter a resposta final sobre aquilo que você deseja fazer, ele é muito importante, né? Fato é que, embora isso pareça óbvio, às vezes a gente esquece, né? Mas você é adulto e adulta e tem muita experiência na bagagem e é capaz de tomar boas decisões, né? Então, quanto mais você se apropria de quem você é, quanto mais você confia no conjunto de valores, né, que orientam a sua forma de ver o mundo, mais preparado você está para poder se autorresponsabilizar por aquilo que você precisa decidir, né? Por aquela escolha ali que você tem para tomar de fato, né? E quando eu digo se autorresponsabilizar, isso significa que você está desenvolvendo aí a disposição de assumir a responsabilidade
pelas suas ações, pela realização dos seus objetivos, pela sua vida e pelo seu bem-estar, né? Sem ficar naquele lugar de, não, mas eu fiz porque eu recebi essa orientação, me disseram que eu tinha que ter agido dessa forma, né? Saiba que quando você assume a responsabilidade, isso quer dizer que diante das barreiras você tem a capacidade de se inventar diante da vida, né? De observar com cuidado as suas possibilidades. Então, acho que esse é um aspecto importante da gente pensar, porque às vezes numa relação muito longa, num casamento muito longo, ou na relação que a gente desenvolve com os nossos filhos, acaba criando aí um movimento de esperar que o outro sempre tenha para nós respostas que às vezes cabe só a nós mesmos, né? Escolher, decidir, limitar. Então, eu deixo aí para você essa pergunta para refletir ao longo da semana, né? Você tem sido responsável pelas suas escolhas? Anete, eu quero agradecer muito, valioso. A Anete é psicóloga, tem seu consultório e oferece a gente aqui essa consultoria para você. E sempre nos provocando. O verbo provocar vem de chamar, chamar para a reflexão, para o pensamento, em busca de autonomia, serenidade. São esses aspectos aqui desenvolvidos e muito valioso a gente saber o que é que a nossa pergunta está querendo dizer para nós mesmos, não é? Nós não perguntamos apenas por perguntar. Tem aí sempre uma razão pela qual eu estou perguntando. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou bem arrumado? Mas o que é que essa pergunta quer dizer? Será que ela quer dizer apenas isso, Anete? Ou quer dizer alguma outra coisa? Eu estou bem arrumado. Acho que é um leve sinal de insegurança na sua aparência. É melhor não perguntar, gente. Obrigado, Anete, pela provocação e a resposta também provocadora. Obrigado. Até o nosso outro momento. Momentos com Cristo, compartilhando a graça de Deus.